Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalista, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito, e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Todarabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Bem, olha, a gente vai falar sobre Josué, na verdade é chamado Josué, né? Há 400, ou no ano 1480, por ali, não é? Trocaram a letra Yud pela letra J, não é? A gente vai tentar entender isso aqui também, ó. E é Yehoshua e Caleb, né? Trocaram também a sonoridade do nome Caleb. A gente vai entender também tudo isso aqui, não é? Primeiro a gente vai entender num aspecto, e na aula das 15 horas a gente vai entender em outro aspecto, não é? Ainda que essa própria paraxá, ela vai dar a ideia do que está sendo falado aqui. Então veja, é Yehoshua e Caleb. Os rabinos examinam as escrituras, ou seja, a Torá ou o Taná, a respeito do comportamento dos espiões. Então veja, os rabinos examinam a escritura e os comentários, o comportamento, dos espiões, que Moshe enviou para a terra prometida. Ouvimos como Moshe, quando enviou a Israel, mudou os nomes de Oshéia para Yehoshua, e para indicar que ele estava ligado a Sheriná. Rabi Shimon, então, fala a necessidade de Moshe de distinguir se a terra era digna da árvore, que é chamada de Zerampim, ou de Ain, nada, nada. Ou seja, Airampim. Assim, ele saberia a diferença entre Zerampim e Airampim, assim a sabedoria, se haveria uma árvore nela ou não. Ou seja, se a árvore estava lá ou não, da palavra Ain. Contam-nos sobre Caleb, ou Caleb que foi rezar no túmulo dos patriarcas, em Hebron, para ser resgatado das decisões equivocadas do resto dos espiões. O Rabi Shimon diz que a Sheriná foi vestida em Caleb para trazer notícia aos patriarcas, né? E que os 3 espiões eram descendentes dos Nefilins, né? Então, existia aqui que os 3 espiões eram descendentes de Nefilim. A gente vai entender isso aqui também. O primeiro fator é nós entendermos aqui Shemot 13. Vamos dar uma pré-leitura aqui, não é no Shemot 13, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Veja só.
Então, aqui é onde começa, não é, a questão, né, números 13:3. Então, sim, aí agora está certo. Veja, Shelah é o nome de uma passagem, vai da beira Adonai ao Moshe, Lemor, falou o Eterno a Moshe dizendo, Shelah Leha, Anashim Veituru et Eretz Canaan, Asher Ani Noten Leveni Israel Ishi Erhad Lemate, Avetive Te Shelahu Kou Nasi Varer. Envia gente para explorar as terras, espiões, de Canaã, que eu estou dando aos povos israelitas, ao povo israelita. Envia participantes de cada uma das suas tribos ancestrais. Cada uma delas, né, um maioral, ou seja, um homem que fosse a cabeça, um príncipe. Então, Moshe, por ordem de Hashem, enviou ao deserto de Pará todos os homens importantes e líderes dos israelitas. E aí ele começa a citar aqui quais eram os nomes, né, da tribo de Ruben, Zacur, da tribo de Shimeon, Cefate, filho de Hori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Ofoné, da tribo de Issachar, Igal, né, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, né, ou seja, Yehoshua, ou Roshé, aqui como ele é chamado, antes de Moshe trocar o nome dele, então ele era da tribo de Efraim. Da tribo de Benjamim, né, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, saber da tribo de Manasse, e Gadi, filho de Suzi, da tribo de Dan, Miel, filho de Gemali, da tribo de Assê, Satu, filho de Miguel, Mihael, exatamente da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfici, da tribo de Gad, Geuel, filho de Malqui, né, e esses eram os homens, todos eles, está vendo? Exatamente, cada um da sua tribo, cada um representando alguma coisa, não é? Algum sentido espiritual, não é? Então aqui começa exatamente falando de cada um. Veja, Caleb era da tribo de Judá. Tudo isso, gente, leva-se tempo para compreender, mas a gente vai aqui com vocês, veja, esses 10 espiões foram enviados, onde surge a paraxá dos 10 espiões, ligado à questão dessa expiação para ver se via lá na terra que o Eterno tinha apontado se realmente existiria isso. A gente começa essa paraxá mostrando para vocês que existe uma coisa muito errada dentro da leitura da Torá, que é você separar as histórias, separar os livros, não é? Separar capítulos, versículos, até que hoje isso é muito útil, mas foi uma cópia também que fizeram, que não existia na Torá. A Torá não tem essa divisão de capítulos, etc. Ela é um livro de escritos, porque está falando de uma mesma coisa. Quando nós dividimos a história, transformamos essas histórias em histórias terrenas, e acabamos não entendendo o sentido espiritual. Vamos ver aqui o que o Rabino, olha que Rabino legal que a gente tem aqui. Então, veja, ele fala aqui, olha, exatamente, ele está falando aqui, ele pergunta aqui, ó, vamos ver aqui, ó. O Rabi Tzahak disse, Moshe estava ligado à árvore da vida. Portanto, ele queria descobrir se existia na terra ou não, né? Se ela existia na terra ou não, mas trouxeram apenas suas romãs e figos que estão presos a outra árvore. Ou seja, a árvore fêmea. Era onde esses frutos gigantes, que muitas vezes é pregado ali, não é? Então, veja, estava ligado à fêmea. Aí o Rabi Yehudá abriu a discussão dizendo, como o frio da neve no tempo da colheita, assim é um mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seu mestre. Isso está ligado, é lógico, a esses espias, enfim. E esses espiões que Moshe enviou causaram tristeza para as últimas gerações. Fez o que eles fizeram? Com que a Sheriná deixasse a terra de Israel. E aí, o texto continua, na última aula que nós fizemos, não é? Onde a gente entendeu o que, gente? A gente estava falando do homem que catava gravetos, e que esse homem que catava gravetos, não é? Ele tinha um significado errado.
A gente viu, não é, na aula de ontem, naquela aula sobre a árvore que existia, são as 6 sefirotes, né, que é representado exatamente pela letra Vav, que tem numeral 6, e que essa parte central aqui, espiritualmente falando, é a árvore, e que essa árvore aqui, a árvore sefirótica, que é a Torá. Não é? Tanto é que depois aqui vai citar sobre o pecado do homem, que ele errou aqui, ó, contra a letra Vav. Foi o pecado, quer dizer, ele manchou a parte masculina do nome divino. Ou seja, o que significa isso? Ele borrou essa parte e as bênçãos não veriam mais de forma adequada. O homem que cata graveto, ele priorizou aqui as 2 árvores e ele estava o quê? Catando gravetos, está vendo? Ele estava o quê? Catando, está vendo? Essas ligações aqui são os gravetos, que são as 12 tribos, porque são as diagonais, né? As tribos. Então ele catava graveto, mas ele fez o quê? Ele priorizou essa árvore aqui, ó, de Malhut, tá vendo? A árvore do mal. E aí ele foi o quê? Ele foi apedrejado, tá vendo? Veja, o sentido aqui não é um apedrejamento realmente, tá vendo? Mas, olha, ele foi apedrejado porque ele estava ligado a essa árvore menor que é de Malhut. A ideia aqui é reencarnatória, e a ideia aqui é que se você não cumpre a sua missão, não importa a fé que você tem, a sua fé não irá te salvar. E essa mesma árvore, ela representa a árvore e vai representar a arca. Por quê? A ideia é de que guarde dentro da arca, não é, as tábuas do mandamento, é exatamente guardar essa letra Vav. Na verdade, muitas vezes não é interpretada como uma ligação que tem que se ter com esses mundos espirituais, somente através do que a gente vai entender nessa aula agora. Pois bem, vamos ler o texto aqui do Zohar, então, para a gente poder, não é, continuar aqui. Olha, Moshe mandou todos aqueles homens, Bamidbar 13:3, significando que todos eram justos. Eles eram justos e chefes de Israel. No entanto, eles tomaram maus conselhos para si mesmos, porque eles seguiram esse conselho, perguntando aqui, é porque eles pensavam, se Israel entrasse na terra, seríamos removidos como chefes e Moshe nomearia outros chefes, já que merecíamos ser chefe apenas no deserto. Então, se entrasse num local que não era deserto, eles perderiam seus cargos. Mas na terra não mereceríamos ser chefes. A palavra chefe aqui é Eroshim, Orochi, tá vendo? Exatamente, cabeça. Então, eles não mereceriam ser chefes, de terem tomado maus conselhos para si mesmo. Então, eles tomam maus conselhos para si mesmo e eles morreram assim. Todo aquele que aceitam os seus conselhos vão morrer assim. Veja, depois que eles trazem a má notícia para a Terra, o que tinha acontecido na metáfora bíblica é que eles tinham vindo, não é, para a Terra, na própria questão, e eles tinham vindo com grandes frutos. Então, eles estão aqui, ó, com grandes frutos na mão. Mas eles falavam, olha, os frutos são maravilhosos, não é? A gente quer isso mesmo. Mas, se a gente for para essa terra, lá a gente não vai ser mais rocha, não vai ser mais cabeça. A gente não vai ser mais líder. A questão aqui é entender a lógica, não dos 10 espias em si, mas como uma verdade da alma humana. Porque nós, muitas vezes, colocamos Torá como bênçãos. Veja, isso dá contrapartida à história de Ov, é oposta. Porque, na verdade, Ov, para ser abençoado, ele precisou passar por um processo muito duro, assim como Davi Melli, outros aspectos da Torá. Então, veja, a ideia era usar a Torá exatamente para receber para si mesmo. Porque qual era a ideia? Eles não estavam preocupados com as pessoas que estavam no deserto. Então, eles estavam preocupados com seus cargos, se eles seriam grandes homens nesse mundo ou não. Isso era a implicação da ideia desses espias. Por isso é que eles trazem mal notícia da terra. E as árvores que eles teriam que ver eram qual? Era Zerampim, eles tinham que ver que Zerampim, o assunto lá é Zerampim, e lá também fala de outro aspecto aqui, não é? Que é a Irampim. Então, eles tinham que ir lá para ver se tinha um Ain, não é? Ou se não tinha esse Ain, que era exatamente esse processo aqui, olha, de entender os níveis da alma, né? Então, eles tinham que ver
se eles iam chegar até, não é, a Irampim, tá vendo? Ou se chegaria só a Aba Veíma. Porque a gente olhando assim parece uma coisa negativa, por exemplo, nada, mas é porque a partir de Keter para baixo já não existe o Boré na sua entidade única, exclusiva, e ele mesmo. Quando nós descemos para os níveis sefiróticos, a gente tem os nomes divinos. Os nomes divinos não são o Boré, mas é o nível da sua essência. Então, cada nome, por isso que cada nome tem a ver com a essência dessa sefirote. Tanto é que os anjos que estão dentro das sefirotes, eles não podem ir para outras sefirotes, eles só sabem aquilo que está dentro daquela sefirote. Como Daniel, né? Um anjo pergunta o anjo, o que vai acontecer agora na outra sefirote, etc. Ele não tem informação. Cada anjo ele é criado para uma missão. Tem anjos que continuam, né? Que são os anjos criados no quarto dia da criação, e tem anjos que simplesmente vêm, fazem uma missão e acabam. São energias, não existem mais. Inclusive, anjos bons e maus. Quando tem uma situação ruim, um anjo vem, aquele anjo ruim, quando você conserta o pecado, se não for um pecado para se passar por toda essa vida consertando ele e sendo testado para ver se você realmente ama a Torá, ele fica ali até você consertar o que tem que ser consertado, que às vezes pode ser uma vida toda. Então, veja, são aspectos da árvore sefirótica. Então a gente vê aqui que a própria leitura inicial do cabeçalho do Zohar vai falar de algo complexo e que tem que ser entendido. Né? Então, às vezes os alunos falam, poxa, Moré, mas é um pouco difícil às vezes por causa da nomenclatura que nós usamos, mas nós tentamos trazer o máximo de informação para vocês. A própria divisão facial, existe uma divisão ligada ao nível corporal, né, que você pega um corpo de um ser humano, bota na árvore sefirótica e etc. Isso é a ligação que o humano pode ter com a árvore sefirótica, e tudo está condensado dentro, né, do aspecto fisiológico humano. Então, dentro dessa questão fisiológica, também sefirotes, elas vão ser também assim, dessa forma descrita. E veja, quando a gente está aqui no nível de olhos, veja aí a palavra Ain, não é? Que é escrito por, é chamada de Anain aqui, mas se eu pego aqui essa parte aqui, é Ain. Como se escreve a própria letra por extenso, então veja, o nada é aqui. Então, o Moshe, ele queria fazer uma observação, qual nível espiritual que eles estavam. Ao travar essa guerra, que a gente vai ver agora, que é uma guerra muito séria dentro da Torá, inclusive que Caleb tem que ir até o túmulo dos ancestrais para ir lá rezar, a gente vai entender tudo isso muito bem agora, né? É lógico que aqueles alunos que são novos, eles vão que pouco a pouco compreendendo, tá bom? Veja, estes são os nomes dos homens que Moshe enviou, como a gente falou. O Rabi Yitzhak disse, Moshe observou e estava ciente de que eles, isto é, os espiões, não teriam sucesso em sua missão. E ele então rezou sobre Josué, ele abençoou Yehoshua, não é? E Caleb, né? Então ele botou ali as mãos, ele observou que eles iam falhar os espiões e não teriam sucesso em sua missão, e ele então orou sobre Josué. Aí, ponto final. Só Yehoshua ele reza. O Caleb, então, estava aflito. Ele não rezou sobre ele. Ele disse, o que eu farei? Já que Yehoshua sai com maior ajuda de Moshe, que inspirou nele iluminação da lua, que é Malhut. Ele brilhou sobre ele com a sua luz em sua reza, já que ele é o aspecto do sol, que é Zerampim. Então, o que Caleb fez? Ele voltou, saiu dos espiões e veio ao local do sepultamento dos patriarcas e rezou a sua oração lá. Tá, olha, gente, veja, a leitura é simples, mas o entendimento ele deve ser muito, muito maior. Na aula anterior, o que nós conversamos? Falamos sobre o catador de graveto, e que esse catador de graveto ele tinha uma conotação errada, ele fez uma tradução errada, ele ficou mais ligado à árvore
da morte. Tá vendo? Aqui a gente tem a árvore da morte e a árvore da vida, que não é literalmente uma árvore, apesar da simbologia ser usada. Qual é a questão da Torá ser chamada de árvore da vida? Porque ela tem que ter raiz, ela tem que ter frutos, ela tem que ter floreamento, flores, ela vai passar por aspectos dentro do calendário, que a gente vai entender um pouquinho mais, que são as 4 estações, né? Então, tudo isso. Essa árvore aqui, apesar de estar dentro desses aspectos também que são espirituais, não são aspectos físicos, é uma metáfora que é usada, ela não sai, ela não anda, ela não compreende, ela fica ou presa a dogmas religiosos, a questões de acender vela, botar sal atrás da porta, usar, às vezes a gente fala uma varinha mágica, a pessoa leva logo para o literal, a mulher está falando que a gente vai fazer uma varinha, não, varinha mágica é essa questão aí que as pessoas definem dentro da religião, olha, vem aqui que agora o pastor tal vai orar pela sua vida, o rabino tal, e você vai melhorar. Não é assim. O papel do cabalista, o papel do Moré é ensinar aos seus alunos os seus aspectos espirituais para que eles possam caminhar entendendo a verdade da Torá, porque até agora eles foram desconfigurados. Eu não vou dizer desconfigurados 100%, 1.000.000% em relação de quem é o Eterno e de quem é a Torá. Então eles nunca poderão se apegar a essa árvore que é chamada de Torá, que tem frutos, vários frutos, raiz, folhas, às vezes simbolizada por oliveira, uma parreira, né? Uma oliveira, às vezes fala-se de nozes, às vezes de figos, enfim, são metáforas. Eles nunca vão conseguir, porque eles não entendem a profundidade do que está acontecendo dentro da linguagem da Torá. Isso foi o que aconteceu com os 10 espias, veja, que são aspectos da alma, mas também são, não é? Lá depois a gente pode ver quais são as letras que estão ligadas e que cometeram esse erro em relação a essa construção. Veja, toda a questão aqui é espiritual. O próprio fruto que é atraído, veja, por esses homens, são níveis de Gevurá. E por que foram níveis de Gevurá? Porque eles não queriam abaixar a sua cabeça. Eles eram o que? Roche, eles eram homens grandes no deserto. Como é que eles iam aceitar agora ser menos do que eles eram dentro do deserto? Eles não queriam isso. E a maioria das pessoas não querem. As pessoas, elas se apegam, não, é isso que eu acredito, essa é o que todo mundo fala, e é isso que eu vou fazer, e ponto final. Não tem quem mude a minha ideia. Por isso que muitas pessoas largam a sabedoria da Kabbalah, e o que elas fazem? Elas vão para outros níveis. Veja, vamos continuar aqui. Então, veja, a gente tem aqui a questão agora, deixa eu só dar uma leitura aqui para a gente poder continuar. Então, veja, eles eram justos, mas não mantiveram sua justiça, eles eram príncipes, e por causa dessa questão de ser príncipes de Israel, eles erraram. No entanto, eles tomaram o quê? Fizeram Lashon Hará. Fizeram Lashon Hará da terra, e a gente vai entender o que é terra, fizeram Lashon Hará de como chegariam lá e influenciaram todas as pessoas ao erro. E diz aqui, porque eles, né, seguiram esse conselho, era porque eles pensavam que se Israel, que eles entrassem lá, eles iam perder a supremacia, eles iam perder as suas bênçãos, e é o que é imposto pela religião. Olha, se você largar, se você sair, o Satã vai te atacar, veja, não está mais nada no controle de Deus, está no controle da religião, é o dogma que eles pré-definiram totalmente errado, e aí você não vai ter mais paz, e aí você vai... Mas sendo que a própria religião é que vai levar a pessoa às divisões, aos ataques a outras pessoas, separações de etnia, etc. E aí chegou a questão do Caleb, né? Então, por quê? Esses chefes, eles fizeram o quê? Tomaram mau conselhos. Na questão da Torá, o que é tomar mau conselho? É estudar a Torá errada. E aí depois eles continuam, né? Só para a gente ver aqui. Então, o Caleb, ele separa dos espias e ele vai até, né? Até lá o local, mas antes disso, o próprio Josué,
que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo também, eu acho que vai dar tempo, se não der a gente vai ter que aumentar um pouquinho, então, ou vai dividir essa aula, não sei. Então, o próprio Josué, não é iluminado, só que fala lá, olha, o que fala lá? Que Moshe, o Moshe que nós estamos vendo aqui, ó, que é Zerampim, ele é Yesod. E Yesod faz o quê? Ele ilumina a lua, que é quem? Olha, o nosso Caleb, tá vendo? Então, Caleb, tá aqui, ó, ele Josué aqui, eu vou só tirar o Caleb da cena e vou deixar só o Josué só para a gente ir interpretando aqui, ó. Então ele fala o quê? Olha, eu vou agora, né? Eu vou iluminar o Josué, ó. O Josué foi abençoado, a gente vai entender o porquê também, mas o Caleb não foi. O Caleb ficou ali, ó, sozinho, tá vendo? Eles eram os 2 espias, o Caleb ficou sozinho, ele falou assim, ué, mas o Moshe abençoou o Josué e não me abençoou, né? E aí eu vou ter que entender o porquê disso. Quando nós pegamos o nome Caleb, tem uma coisa engraçada, porque é como se chama um cachorrinho lá em Israel, tá vendo? Caleb. Por que Caleb? Só coração. Então, é só coração. Então, quando a ideia aqui de falar de só coração é que a gente tem que ter, não é, um entendimento do que é só coração. Porque, na verdade, a gente vive só recepção. Quando não isso, a gente vive o quê? Uma recepção enganosa, uma doação enganosa. A gente não recebe se interessando em doar totalmente para o próximo. Tornar o outro igual ao que somos. Nós temos um interesse real de receber mais do que o outro. Ou seja, é uma máxima, né? Não, você pode estar bem, mas igual a mim, não é você. Inclusive, há uma máxima dentro de nós que a gente sempre acha ser superior às outras pessoas, né? Que Deus nos livre. Superior é o eterno e a Torá, que é bem explicada, ela é superior. Então, veja, a gente tem aqui o coração, ó, o cachorrinho ou só coração, né? Existe, o somzinho está aqui, o coração não é físico, esse coração físico apodrece, não é nada disso. É um coração espiritual, é uma coisa da alma, tá vendo? É uma coisa que não pode nem ser definido pelo nosso coração humano, que são de emoções falhas. Por isso que aqui nós temos, olha, o nome Caleb, tá vendo? Que legal, o nome Caleb, ele está aqui descrito, e o nome Caleb, ele se escreve dessa forma. Veja, só para vocês saberem como escreve, ó, Caleb, é assim que se escreve. Caleb, só coração, também pode ser chamado. O fato de ser chamado só coração, quando você só pode chegar a esse nível, né, Josué foi abençoado, Caleb não, ele teve que ir lá no túmulo dos patriarcas para conseguir a bênção extra. Qual é o entendimento aqui? O CAF é 20, mas o CAF ele é a própria representação da letra que criou Tiferet, porque o Sol é criado pela letra CAF. O Lamed é o criador, não é, da ligação, a tribo de Benjamim, ele é a ligação aqui tanto de hoje com a Lua, tá vendo? Que é quem, olha? Josué. Olha como é que as coisas vão mudando de trajetória, tá vendo? Então ele é a ligação, ele é a letra Lamed, ó, que está ligando aqui, o Sol está aqui com a letra Kaf, que a gente acabou, do nome Caleb, Lamed, não é? E o final do nome dele é a letra Beit, tá vendo? Beit é a primeira palavra de Bereshit, mas também representa aqui o planeta Saturno, não é? Uma das 7 letras duplas. Então, veja, além disso, o que existe aqui, gente? Existe um numeral. Existe um numeral. Qual é o numeral? A primeira e última letra da Torá, que são os 32 caminhos de Cabala que nós usamos para explicar para vocês essa Torá mais profundamente, né? Então, 52. Agora, 32 caminhos de Kabbalah. Então, sem esses 32 caminhos, não tem como se compreender a Kabbalah. O que você vai entender é tradução e emocionalismo egóico humano. Toda vez que a gente vê uma pessoa lá em cima de um lugar gritando, olha, que Deus fala comigo, que eu sou especial, que Deus tem um projeto hoje, isso tudo é ego. Isso não tem nada a ver com a Torá,
A Torá nunca falou disso, olha, mas é uma realidade. São somente através dos 32 caminhos de Torá que é possível se alcançar a sabedoria. Lógico que 2 mais 5, 2 mais 3, 5, que são os 5 livros da Torá. E aqui a letra Kaf, que vale 20. Então eu tenho, veja, eu só vou conseguir alcançar isso através de Tiferet, que é a letra Kaf, que é o Sol. Porque se eu não tiver a iluminação masculina da divindade, que iluminou a Shekhinah, que é aqui chamado de Yehoshua, não desce para cá. E aí é que o Caleb vai entrar, que a gente vai ter que entender agora. Esse processo, ele vai me levar ao processo 52. Veja, por que o processo 52? Porque a palavra, a gematria 52, ela tem dois aspectos, tanto da abertura de um nome divino chamado Ban, que é o Yud-Heh-Vav-Heh, que não é o caso aqui, senão vai dar muita nó na cabeça de vocês, mas também é o nome Ben, que é filho. Veja, isso vai estar ligado exatamente à conotação, gente, de Biná, né? Porque Biná, e a gente vai ver essa questão também, e a palavra bem, ela é escrita com Beit e um Nun. Então, veja, Ben. É assim que é definido um nome Ben, filho, tá vendo? Então, a somatória do nome Caleb me gera o filho Ben, né? E a gente vai ver nessa aula, vamos tentar entender aqui ainda hoje, o porquê isso aconteceu. Então, guarde bem. Ben, né, é o número 52, porque Beit é 2 e o Nun é 50. Essa letrinha vale 2, que é B, Beit, e o Nun que vale 50, 52. Então, quer dizer, Caleb era alguém que era filho. Tudo bem. O que a gente leu lá? O Caleb foi no túmulo dos patriarcas. E logo a gente imagina uma travessia ali, Moshe indo para um lado, Caleb indo para o outro, os outros espias se separando. Existe uma grande ideia que a gente vamos construir aqui. A primeira ideia é que a gente tem que entender o que é túmulo. É a primeira ideia que a gente tem que ter aqui. Veja, a questão do túmulo, ela é muitas vezes falada na Torá, não é? Então, ela é falada e existe um túmulo espiritual, né? Esse túmulo, ele foi um túmulo que ele foi comprado por Abraham, não é? Então, esse túmulo que é comprado por Abraham vai estar lá exatamente, ó, ficou grande aqui o texto, ó, em Gênesis, Bereshit 23, 16 ao 18. Está escrito aqui: Abraão deu ouvidos a Efron e pesou-lhe o dinheiro que lhe farara diante dos filhos de Het, que eram o quê? 400 ciclos de prata. Vamos marcar aqui, ó, botar em negrito, eram 400 ciclos de prata. Quem foi que pesou? Abraham, tá vendo? O Abraão, como é conhecido. Então, essas moedas, né, correntes entre os mercadores, assim o campo de Efron, em Marpelá, em frente a Manré, o campo da caverna, que nele havia todas as árvores dentro do limite, tá vendo? Todas as árvores estavam lá, dos limites do campo, foram transferidos para Abraão como legal diante dos filhos de Het. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui em hebraico, o que é filho de Het? É a letra Het. Por que é a letra Het? Olha como é que vai ficar interessante essa leitura do Zohar. Porque a letra Het, quando nós contamos de Malhut para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é Biná, a oitava Sefirote. Então, se ele comprou a terra dos filhos de Het, de Biná, significava o quê? Que ele estava comprando ou nessa vida, ou nas suas reencarnações, porque a reencarnação, ela pode ser nessa vida, ou ela pode demorar algum tempo para acontecer. Na verdade, são 6.000 anos para consertar toda a alma humana. Só esses sábios gigantes, como Arizal, o nosso querido Shimon Bar Yochai, os nossos sábios da Torá não reencarnaram, exceto para ajudar a humanidade. Eles não vieram aqui para se consertar, eles vieram para ajudar a humanidade a se consertar. Por isso, eles trouxeram toda essa riqueza que a gente está vendo aqui. Então, veja, quanto era o valor da cova de Marpelá?
400 ciclos de prata. Veja, então, se ele era 400 ciclos de prata, então a gente vai ter que entender que 400 é a letra TAV. A letra TAV, ela é exatamente, tá vendo? Ó, a letrinha que divide o sistema egóico do sistema de doação. O que a Torá diz? Olha, se vier um profeta, fizer milagre, fogo do céu, movimentar o planeta, etc., você vai ter que observar se ele está levando você atrás de outro Deus, uma idolatria a uma trindade, ou a Zeus, ou seja lá, porque tudo tem emoção, ou se ele está falando da Torá, se isso existe dentro da Torá. Mesmo que ele faça os milagres, e mesmo, por isso que a Torá manda você ter cuidado com essas sensações, isso não é Torá, me desculpe. Isso é outra coisa, isso não vai te levar para o Olam Rabá. E aí isso vai estar inserido exatamente, né, não sei se vai dar tempo, gente, ao que nós chamamos do macaco de imitação, né? Aquela falsa Shekhinah que imita a Shekhinah, mas que só leva a pessoa, ela só leva a pessoa para recepção e não para doação. Quer dizer, se ela está levando a pessoa para doação, ela não está em forma com o Eterno, tá vendo? Então, veja, se Caleb, que é alguém que vai se tornar filho, que tem que chegar a Biná, que é o nível 52, como a gente vai entender mais um pouco, ele teria que se entender isso. Então, veja, a cova que ele foi era de Marpelá, que valia-se 400 ciclos de prata, que agora não é mais a cova, é a letra Pei, e é a letra que está aqui embaixo, acima dessa linha que divide Malhut, não é? Com a lua representada, veja, Moshe iluminou a lua, Josué, não é? Ele ilumina, o Caleb fica preocupado porque não foi iluminado, a lua fica iluminada, a lua é representação da parte feminina também, que é chamada de Malhut, ou a Shekhinah, ou seja, ele não fez a conexão com a Shekhinah. Ele não fez, por que ele não fez? Porque ele estava em recepção. Então ele tinha que consertar alguma coisa. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir com o coração leve, que são os 32 caminhos de Torá, e somente com o coração. E se eu vou aqui aí um pouquinho mais ainda, tem uma diferença muito grande, muito mais explicações aqui. Veja, se eu leio a palavra aqui ao contrário, o Kaf, Lamed, aqui em cima, essa parte, tá vendo? Eu tenho, então, agora a palavra Lerá. Aquela mesma paraxá que é descrita lá como Ler Lerá, que foi dada para Abraham. Quem foi que foi dada para Abraham? Ler Lerá, vá por ti, não é? Então, Ler Lerá, como é escrito aqui em hebraico, veja, é um Lamed e um Kaf. Eu só vou escrever uma parte da palavra, são duas, Ler Lerá, tá vendo? Então, veja aqui, houve uma mudança nas letras, Moré? Houve, porque essas letras aqui, o Kaf, quando vai para o final da letra, ele se torna uma letra final. Veja, então ele muda a formazinha dele aqui, ele estica. Toda vez que ele estiver no final de uma palavra, vai ser assim. Então, veja, eu tenho a palavra Ler, que é o mesmo nome da Paraxá, não é? Que a gente acabou de ver, olha. A Paraxá, ela começa aqui, ó, cadê ela agora? Vamos subir um pouquinho. Então ela começa, ó, Shelar, tá vendo? Exatamente Shelar. Lerá, tá vendo? Shelar, Lerá, aqui, ó. Então, envia gentes por ti, para ti. O mesmo nome vai estar na Paraxá Lerá. Essa construção, como a gente viu, dá o numeral 50, que aí já muda, não é? O 50 já muda para o 50 portais de entendimento da Torá, que pouco a pouco você vai entender. Né? Não dá para chegar numa aula hoje e entender tudo. Ó, portal 50. Ao fazer de novo um tisseruf na palavra, eu tenho agora, ou manter ela lá em cima, eu tenho a palavra kol. Tá vendo? Exatamente. A palavra kol. E a palavra kol, ela tem a ver com tudo. Então, vá, a palavra var aqui, ó, vamos botar aqui para vocês irem entendendo. Vá, ou a palavra vá,
não é? Evá, ou a palavra tudo. Então, veja, para você vir estudar a Torá ou Kabbalah, você não pode vir com dúvida, e você tem que vir com tudo. Não importa o nível que você esteja, onde você esteja em idolatria, não importa onde você esteja espiritualmente falando, qual é o nível, você tem que vir com tudo, tá vendo? Exatamente tudo. Isso é um dos sentidos. O que os nossos queridos, né, que são tidos como ser personagens, ou a parte interna da alma faz? Ela vai observar se o fruto é bom e etc, e vai botar defeitos para ela estudar a Torá. E aí ele não recebe a Shekhinah. Mas no caso de Caleb, quando ele se desvia e vai para a cova de Marpelá, a gente viu que 400 é o valor da prata, e é prata, e é Avraham. Por quê? Essa aqui é a Sefirah Hesed. O que é a Sefirah Hesed? A Sefirah Hesed, ela está em Zerampim, e tanto ela como a prata, ela representa o quê? Ela representa amor. Hesed é bondade. Tá vendo? Então, se eu desejo realmente chegar nesse sentido, eu tenho que mudar todos os aspectos de como eu estou lendo a Torá. Veja, Hesed, eu cheguei na bondade de Avraham, por isso ele compra. Quem é que compra? É o estágio principal do meu Olam Rabá. Hesed, amor, sem isso eu não chego. Qual amor? O amor do coração? Não, o amor do meu borê. O meu amor é falho. O meu amor não tem sentido algum, ele é totalmente egóico. É o amor dele, somente se a parte divina, não é? Masculina, cobrir a parte feminina, se eu alcançar através da doação, aí que eu devo entender a condição de forma com o Borê, ser doador, aí sim, aí eu consegui. Senão é só estudo, é só letras, é só isso, é só recepção. E mesmo quando as pessoas dizem, olha, eu encontrei o Criador, Deus está aqui, que não sei o quê, aonde que Deus não está? Aonde? A gente vê isso, o profeta Jonas, ele vai para o mar, vai para cá, vai para a caverna, aonde eu me esconderei de ti? Aonde é que o Borê não está? Se cada coisa que é criada é ele que faz, aonde que ele não está? É isso que as pessoas não entendem. Então elas têm que criar tempos, elas têm que criar alguém ou alguma coisa. Não. A única coisa que você pode fazer em relação a isso é abrir mão da recepção para si mesmo. Começar a trabalhar o porquê você recebe. Não é não receber. Fazer tudo pelo prazer do Criador. Saber que tudo quem cria é Ele. E era isso, é toda a discussão da Torá. Por isso que aqueles que não entendem, que estão em recepção, muitas vezes a gente vê milagre, aquela coisa toda, eles não estão subindo. Eles estão cada vez mais sendo sentenciados na recepção. Então eles nunca vão poder estender essas histórias como a gente está entendendo aqui. Se é, se vocês estão me compreendendo. Né? Eu espero que sim. Perceba, então, que existem outras metáforas. Qual é a metáfora? Outra metáfora é que ele foi lá, veja, logo se interpreta que ele foi orar, e ele não recebeu a reza do Avraham, ele não foi lá, foi lá para rezar, pedir ajuda aos patriarcas. E quem eram os patriarcas? Eles estavam enterrados na cova de Marpela. Na verdade, existem muitos EQMs hoje onde as pessoas veem uma grande luz em toda parte do mundo. Outras não, mas a maioria. Quando elas morrem, ela vê uma luz, um túnel de luz. Essa é a cova de Marpelá. Se a pessoa fez coisas boas, ela vai seguir. Se ela chegou na doação, ela vai seguir. Se ela não chegou na doação, então ela pode ir para o Guerrinon para passar por uma limpeza espiritual e voltar e reencarnar nesse mundo. Vai começar tudo de novo. Não tem para onde correr. Porque o que a Torá fala? Olha, são 613 mandamentos. Do qual não são mandamentos, são luzes da alma, 288 fragmentos você conserta. Se você guardar um mandamento da Torá, você já ganha o direito a reencarnar novamente. Porque você consertou alguma coisa. A pessoa, para não conseguir a bondade divina, ela tem que ser um total 100% rachar. E aí não se trata se ela tem depressão, se ela é boa, se ela é ruim, é se ela realmente quer mudar.
Você está entendendo? Então, se ela realmente ela deseja mudar, ela quer aprender, às vezes ela não tem capacidade. Muitas vezes a gente vai bater na questão intelectual, a gente vai bater na questão espiritual, o nível que a gente está. Tudo isso vai ser muito predominante na caminhada para Kabbalah, mas existe um processo. Quanto mais difícil for, mais mérito tem. Isso que é legal. Quer dizer, Deus, Hashem, ele não pode, por isso que ele divide um tzadik perfeito, o tzadik imperfeito, o rachá perfeito, o rachá imperfeito e o Beoni, que é a parte central dessas duas classes. Um rachá imperfeito é aquele cara que é mau, mas faz o bem. Né? Um Robin Hood, rouba, mas dá para os pobres. É errado? Lógico. Vai ser sentenciado? Sim, mas ele dá para os pobres. É algo... Né? Não que eu estou até mandando aqui ninguém roubar, tá, gente? É só uma metáfora. E roubar realmente é uma coisa horrível. O rachá perfeito, ele rouba para si mesmo. Se for possível, ele ainda usa o outro para todos os seus projetos para si mesmo. O que importa é só ele mesmo, mais nada. Os bionis são intermediários, estão divididos entre essas forças, mas sempre na força de recepção. O tzadik imperfeito é aquele que é tzadik, mas tem que lutar para manter esses aspectos da alma. E o tzadik perfeito não precisa fazer força nenhuma. Quem tem mais mérito? O tzadik imperfeito tem mais mérito que o tzadik perfeito. E o Beoni também tem mérito, porque ele vai ter o quê? Que ter mais dificuldade, não é, para chegar àquele topo. Podemos ver uma pessoa que faz escalada e outra que não faz escalada. Alguém que tem preparo físico para uma maratona e outro que não tem, e aí mesmo assim ele se esforça. Ele pode demorar 3 dias, mas ele vai terminar. Ele teve esforço para fazer. Quem é que tem mais mérito? Aquele que fez mais esforço. Isso é natural. A gente tem já isso dentro da gente. Então, veja. Nessa questão agora, a gente está entendendo justamente, gente, né, todos esses aspectos aqui desses personagens. O próprio Moshe é o quê? É a Zerampim. Né? O mesmo Yehoshua fazendo parte do sistema, ele é aqui o sistema de Yesod, que não deve também ser só entendido como a lua. Tá? Isso é um aspecto divino. Como eu falei para vocês, existem vários níveis de árvore sefirótica. Eu não posso adorar a lua, eu não posso agora, etc. Posso conversar com o nome divino que está sobre a lua, que é Shaddai. É preciso entender isso também. Aí você presta atenção agora, vamos tentar continuar, já vi que a aula não vai dar para fazer tudo hoje, vamos só terminar essa parte aqui para mais tarde entender um pouquinho melhor. E até assim é bom, não é? Pois bem, então, veja, essa árvore aqui é qual árvore? É a árvore, não é? Da morte, tá vendo? Da recepção, que é a qual separa da árvore da vida, que é a doação, do entendimento da Torá e do estudo da Torá, tá vendo? Que é Zerampim. Essa árvore aqui é onde está a maioria das pessoas. E aí a gente tem a ideia do que Caleb, ele se separou dos espias, tanto de Yehoshua como dos espias. A gente vai entender isso um pouco mais para frente também, não é? Vou tentar aqui explicar o máximo que eu posso para vocês. Veja bem, a gente tem alguns aspectos ainda na Torá, que vai ser descritos gigantes, a gente vai ver se... pois bem, aqui é Jacó. Jacó está, após ficar um tempo longe de casa, ele vai lutar contra o anjo de Esaú. Né? A história aqui é o que aconteceu no Gan Eden, não deve ser separada as histórias. O que aconteceu? O serpente enganou Rava, engravidou Rava, Rava ficou grávida de Caim. Caim, então, é filho do serpente, não de Adão. E aí, aquele que tinha que nascer primeiro, Abel, ele não nasce, ele nasce em segundo e foi trocado a entrada de primogênitos no mundo. Tanto isso que isso vai acontecer também que em Israel. Rubem nasce no lugar de Yosef. Yosef nasce depois, onde os irmãos vão ter ciúme dele. Por quê? Porque o Jacó foi enganado. Ele pensou que estava casando com Leia, com Rahel, e casou com Leia. E ela estava coberta. E quando ele teve a relação sexual com ela,
ele pensou que estava sendo tendo uma relação com Rahel. E aí o que quer dizer? Isso faz aí, ó, fala, olha, um homem não deve deitar com a sua mulher pensando em outra mulher. Então ele deita com a sua mulher e desenha outra pessoa na sua cabeça, isso traz filhos errados, que foi o caso de Rúben. O Yosef, depois quando o Jacó tem a relação, ele traz Yosef. Yosef, então, ele encabeça. É ele que é mais importante do que os outros irmãos. Inclusive, isso dá ideia exatamente dessa iluminação espiritual e da própria questão de Yehoshua ser a reencarnação de Yosef. Porque ele recebe o Yud, o Rocheia se torna Yehoshua, como a gente vai entender. E aí, por que eu estou usando essa metáfora? Né? O Jacó comprou a primogenitura de Esav vendeu, mas o anjo do Jacó não aceitou. E aquele anjo que luta com Jacó, que era Ekev, calcanhar, que tem a ver com o pé, aquela história, né, do pé, do sapato, da reencarnação, ele não queria aceitar. Ele não queria aceitar. E ele, então, vai lutar com Jacó. E o Jacó luta com ele, e esse anjo, que é o próprio Samã, né, o Satã, vamos colocar aqui, ele é o anjo que vai abençoar Jacob. Isso significa que se esse anjo não abençoa, você não chega a ser Israel. Porque ele passa de ser Jacob, ele não solta o anjo, ele fala, se você não me abençoar, eu não vou te soltar. Aí vai rompendo, esse era o anjo de Esav, e aí significa muitas vezes também que quando a gente vai lutar com alguém, que não é um papel de um cabalista, a gente primeiro tem que vencer o anjo da pessoa lá em cima. Vencer o anjo da pessoa nos tribunais celestes, então a causa aqui embaixo está ganha se ela for justa. Porque muitos bruxos fazem isso e acabam lesando espiritualmente e também os tribunais celestes de alguma forma. E aí o Jacó, então, ele toca, quando ele compra a primogenitura, tem toda uma história dessa lá no nosso canal, e ele volta a ter, então, ele ser o primogênito. Aí, mas só o que vai acontecer? Por que a gente trouxe essa história? Porque quando ele vai fazer isso, ele vai encontrar o seu irmão, e o seu irmão está com o quê? Com 400 homens esperando ele, tá vendo? Exatamente, 400 homens lá esperando ele. Por isso, o que ele faz? Ele divide as tribos. Ele fala, vem aqui, Esav vai destruir um, e não vai destruir outro, e etc. Então ele dividiu as tribos em 7 acampamentos, veja. Então, são as 7 sefirotes. Porque é a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente não pode lidar com todos os problemas internos de uma forma só. A gente tem que ir dividindo, parte a parte, os problemas que nós temos, essas 7 sefirotes são as partes emocionais. Então, vamos lá, se eu tenho ira. Porque quando a gente fala em ira, a pessoa, agora eu vou parar de ter ira. Não, isso não é assim. Você tem ira, isso faz parte essencial do seu ser. Então, você tem que ir anos a anos trabalhando para ter menos ira. Essa é a parte que você tem que trabalhar. Eu tenho egoísmo, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me transformar. E é lógico que não há transformação se não for a conjunção da Shekhinah com a parte masculina da divindade. Então veja, e aí ele encontra e tem 400. O que significa aqui? Quando a gente vai ver a história também de Bilã, diz lá que a mula seguiu por um corredor e bateu aqui, ó, tá vendo nessa conexão aqui. Essa conexão que é a letra Tav, esse corredor, ele não tinha para onde correr. E quando ele olhou para trás, quem estava atrás dele com a espada desembanhada, ou na frente, não lembro, o lado negativo, era na frente, né? Então, o lado negativo estava aqui impedindo que a pessoa passe para onde? Para a parte superior. Ela não vai deixar. E qual é, Moré, a força que vai ser usada para isso? Vai ser o meu ego, o meu desejo de recepção, que é o meu maior inimigo, que está ligado ao meu corpo e não à minha alma. Então essa é a grande questão desse início de Paraxá. Eu até achei que a gente ia conseguir fazer tudo, mas explicando direitinho que não dá. Não é? Pois bem,